Como uma marca pode contribuir para o bem-estar das pessoas? Essa é a missão da Midea Carrier, que é líder em equipamentos de climatização, levando praticidade e conforto para ambientes residenciais e comerciais, e maior fabricante de eletrodomésticos do mundo. No Brasil, nossas 2 plantas industriais fazem da Midea Carrier o maior centro fabril da América Latina. Estamos prontos para atender a demanda pela melhor tecnologia em eletrodomésticos e equipamentos de climatização. Somos sinônimo de confiança em soluções para projetos de climatização de grande porte. E por isso, estamos em 9 dos principais estádios do Brasil. Mas como conseguimos alcançar a liderança em um país tão extenso? Com uma ampla rede de vendas e de assistência técnica que atende e cuida dos nossos clientes em todos os pontos do país. Também estamos presentes nas comunidades em que atuamos, oferecendo formação e inserção profissional de jovens por meio do projeto Pescar. Uma iniciativa que transforma a vida de milhares de pessoas e que transforma a nossa empresa também. Na Midea Carrier, trabalhamos com compromisso. Nossas fábricas seguem métodos de produção sustentáveis e adotamos uma gestão socialmente responsável do nosso negócio. Aqui dentro, transformamos tecnologia em soluções. Aqui dentro, executamos nossas ideias para surpreender nossos clientes com produtos inovadores. Preparem-se para uma surpreendente jornada de tecnologia no clima da inovação. Bem, a gente continua aqui então com o nosso Conexão Saúde e Bem-Estar. Gostaria novamente de agradecer a todos os nossos patrocinadores, participantes que estão nos ajudando e nos apoiando nesse nosso evento. Nós temos aí então 4 profissionais de saúde voltados para essa questão de respiração, de fluxos e por aí vai. Nós vamos ter aqui o Maurício Góes, que é pneumologista, intensivista, coordenador do CTI do Hospital da Baleia, diretor jurídico do Sindicato de Médicos de Minas Gerais e ex-presidente da Sociedade Mineira de Pneumologia e Cirurgia Torácica. Muito obrigado por estar aqui. Juliano Salles, otorrino, laringologista, coordenador da Clínica de Otorrino da Rede Mater Dei e do Hospital Universitário de Ciências Médicas. Breno Figueiredo Gomes é clínico geral de uma nova geração aí, completamente diferente do Marcos, também queremos escutar ele. Ele é coordenador da equipe clínica do Mater Dei. O Cristiano Brasil, que é engenheiro de automoção e controle, com mais de 20 anos de experiência no mercado de refrigeração e ar-condicionado. Há 9 anos lidera a engenharia e aplicação da Carrier e é o responsável pelo software de engenharia e design da Carrier Corporation no Brasil. E junto também a Lorena Costa, que é formada em medicina pela Faculdade de Alfenas, com residência em pediatria na FEMIG, especialização em pneumologia pediátrica. Ela é presidente do Comitê de Pneumologia Pediátrica da Sociedade Paranaense de Pediatria. E é por quem eu vou começar essa nossa conversa, sabendo que ela está nos atendendo um convite de longe, está embarcando num voo daqui a pouquinho, mas eu vou pegar algumas considerações dela. Deve ter alguns bons anos que eu não vejo a doutora Lorena. Bem-vinda e bom te rever aqui. Tá tudo bem? Obrigada, Gustavo. Tudo ótimo, graças a Deus. Bom te ver também. Lorena, eu vou começar aqui para te deixar livre daqui a pouquinho, mas para te escutar também. Nós fizemos questão de convidar e de deixar nesse bloco 2 pediatras, por uma razão, 2 pneumologistas, por uma razão muito clara. Primeiro, porque você é focada na pneumologia pediátrica, para crianças, e o doutor Maurício já é um pneumologista voltado para adultos, aí, vamos falar assim. Você está morando aí na região sul do Brasil,
onde tem essa característica aí do frio, onde certamente deve trazer mais insegurança por conta dessas questões que falam que o vírus expande mais no frio ou não. Eu queria que você, então, como médica, como profissional dessa área, o que você assistiu aí nesses últimos tempos e como é que você enxerga essas questões do atendimento, da sua atuação pneumologista, trabalhando com fluxos de maneira geral, com respiração? O que muda aí para a sua atuação junto a esse perfil de atendimento que é o perfil pediátrico? Bom, boa noite, Gustavo. Obrigada aí pelo convite. Então, assim, começando o que você falou em relação às crianças e ao clima, né? Nós sempre temos um perfil de todas as doenças respiratórias serem piores nas crianças e piores nos climas mais frios, né? Então, Curitiba, sul do Brasil, sul de Minas, são lugares que normalmente as crianças têm piora da fase de qualquer doença respiratória, pneumonias, asmas, gripes em geral, H1N1, tudo que a gente já é acostumado a ver por aí. O que é interessante que está acontecendo agora com o Covid é que as crianças não são mais grupo de risco. E no começo da pandemia teve várias hipóteses por que isso estava acontecendo. Agora, a maior hipótese, tem várias ainda em estudo, mas a maior hipótese é uma enzima específica onde o vírus se liga para começar a causar inflamação, a cascata inflamatória no pulmão. A criança não tem essa enzima em abundância, e é por isso que a criança não é considerada um grupo de risco nessa pandemia, o que é maravilhoso, né? No começo, tanto as crianças como as crianças com doenças respiratórias crônicas, então é muito comum a gente ter criança asmática, eram considerados grupos de risco, e agora a gente já está vendo que isso não acontece, que os casos são brandos, mesmo em cidades com clima frio, mesmo em crianças com doenças respiratórias prévias, a gente está conseguindo fazer com que elas tenham um quadro bem menos, claro que existe uma ou outra exceção, mas em um número muito menor do que nos adultos, então isso é uma coisa que traz tranquilidade aí para todos os pais, né, de maneira geral. Acho que isso é o ponto mais importante. Você está falando uma coisa aí, Lorena. Nessa última semana, eu fui conversar com algumas pessoas que são vinculadas às escolas infantis de Belo Horizonte, de 0 a 6 anos. E nós conversamos bastante sobre o que está se passando, as escolas todas fechadas ainda em Belo Horizonte e nenhuma previsão de abrir. Tinha inclusive uma questão jurídica dando o direito de retomar agora, e esses direitos foram cassados aí nesses últimos dias e não se sabe o que vai ser. E um dos principais problemas no primeiro momento da pandemia foi que colocavam lá que as crianças eram muito transmissoras, mas não tinham o problema do contágio, de ter o vírus. Isso muda com essa colocação sua aí agora, correto? Gustavo, muda. Isso é até uma opinião bem polêmica, assim, né? Porque tem a maioria dos pediatras concordam com o que eu vou dizer aqui, mas enfim, está muito polêmico ainda essa história de voltar às aulas, mas muda. A criança ela tem segurança, ela tem um certo respaldo para poder voltar às aulas, e a gente sabe que as crianças estão sofrendo muito com essa privação do convívio social. Os adultos já estão voltando a ter esse convívio e as crianças não. A gente tem visto nos consultórios pediátricos aumento da incidência de depressão e vários outros transtornos psicológicos nas crianças. Então, claro que vai ter que ter uma cautela, claro que vai ter que ver se os números dos adultos vão aumentar. Claro que tem que estudar caso a caso. Se for uma criança que seja filha de um pai do grupo de risco, vai ter que ser estudado, mas a opinião da maioria dos pediatras é que a gente deva voltar o mais rápido possível. Até por isso tudo que a gente conversou aqui. Está claríssimo. Lorena, te agradeço por estar aqui conosco. Eu sei que você vai pegar um voo aí às 21h50, então você fica livre para poder participar desse bloco aqui. Obrigada, até quando Gustavo. você conseguir. E na hora que você estiver aí, já está mais do que explícito, ok? Obrigada, viu? Um abraço e parabéns aí pelo evento. Obrigado por estar aqui conosco. Eu queria, então, pedir a palavra para uma outra pessoa, já dando sequência exatamente ao que a Lorena falou das crianças, profissional pediatra aí
criancinhas, e o nosso Maurício Góes, que tem uma trajetória bacana e muito bem reconhecida como pneumologista. Eu queria que você falasse, que você desse a sua opinião do que a Lorena acabou de falar, da parte das crianças, e aí eu gostaria que você já falasse sobre a sua percepção do que a gente atravessou e como é que as pessoas estão se sentindo agora. Se já há uma retomada por uma busca de atendimentos convencionais, independente de estar no problema ou não, como é que você assistiu isso tudo, caro Maurício, sendo presidente sendo ex-presidente, tendo passagens aí com sindicatos, com associações da classe médica? Bom, boa noite, Gustavo. Parabéns aí esse excelente canal de comunicação que tem trazido aí assim uma oportunidade de orientação, de diversão e informação para todas as pessoas. E com relação à Covid, principalmente, é uma doença extremamente intrigante, porque eu, como pneumologista e intensivista, eu tenho visto várias faces dessa doença que é realmente assim muito interessante. Nós temos 4 tipos de pessoas, 4 tipos de doentes. Tem aquelas pessoas que não têm sintoma nenhum, né? Que tem contato com uma pessoa doente, que não desenvolve a positividade da doença. Tem aqueles pacientes que têm sintomas leves, que uma coriza, um nariz entupido, e que faz o exame e dá positivo, e ele passa muito bem disso. A gente tem pacientes com formas moderadas, né, que desenvolve aí sintomas de pneumonia e que tem que ser internado para usar o oxigênio. E também, eu como intensivista, tenho pego pacientes também que desenvolvem uma forma grave, uma forma que tem repercussões respiratórias, cardíacas, renais, de coagulação, e que vão ter uma internação prolongada no CTI e que vão ter uma doença secundária necessitando de reabilitação. Então, assim, é uma doença bastante intrigante e como que cada indivíduo responde de uma maneira. E no consultório eu tenho pego pacientes pós-Covid que têm uma doença, muitos deles, a gente estima que 1 em cada 20 pessoas vão ter uma doença chamada Covid persistente. É um paciente que fica com sintomas durante cerca até de 8 semanas de doença. Então, assim, a pandemia está aí, a gente tem conseguido reduzir o número de casos graves e a gente tem que tomar bastante cuidado, mas o que eu tenho visto no consultório são pacientes que desenvolvem sintomas respiratórios, principalmente a fadiga, que é um sintoma muito interessante, é aquela sensação de cansaço, de prostração, e mesmo passando algumas semanas, de até 8 semanas após a doença. Então, assim, do ponto de vista do sindicato, que você perguntou, o sindicato ele atuou de forma extremamente importante para aqueles médicos que estavam solicitando falta de EPI, dos equipamentos de proteção individual. Então, o sindicato conseguiu atuar junto ao Ministério Público para que não faltasse os equipamentos tão fundamentais para a proteção dos médicos, dos enfermeiros, daquelas pessoas que estão na linha de frente da doença. Tá claro, meu caro Maurício. Seguindo a linha aí da respiração, eu vou fazer um ciclo aqui bem objetivo. Escutamos o Maurício agora, vamos escutar o Dr. Juliano Salles, que é otorrino e chefe da área no Mater Dei. Depois a gente vai passar a palavra para o Breno, que é clínico geral, e eu queria finalizar muito com o Cristiano Brasil. Por quê? O Cristiano Brasil, ele não é médico, mas ele trabalha muito com a qualidade da respiração, com a qualidade do que a gente respira. E tem algumas coisas aí que ele vai falar, inclusive, de inovações que foram mais do que positivas para esse momento de pandemia que a gente está falando, que a gente está atravessando. Meu caro Juliano, doutor Juliano, você é otorrino, trabalha aí com o fluxo nasal, trabalha com a atenção e o cuidado às pessoas neste âmbito, nesta área. É óbvio que muita gente ficou insegura de continuar tratamentos, de fazer ações específicas que fossem fora da questão do Covid,
E eu, nas conversas que eu tive com você, eu também senti que as pessoas, ao mesmo tempo que tinham insegurança, havendo confiança no profissional e no equipamento, no ambiente onde ele iria estar, já estava voltando, retomando as cirurgias e os atendimentos. A minha pergunta, em relação à sua ação específica como otorrino, neste momento de pandemia, houve alterações no sentido das pessoas terem problemas, além do respiratório, de pulmão e tal, mas no fluxo do próprio nariz, das próprias formas aí que a gente tem de respirar? Se sim, como é que foi o atendimento a essas pessoas e como é que você enxerga para frente como profissional da saúde? Bom dia, boa noite, Gustavo. Eu acho que você foi um exemplo clássico do que aconteceu no Covid. A gente define saúde como um estado completo de bem-estar físico, que são as pessoas que estão apresentando o Covid no sentido doença orgânica, no sentido mental e social. O Covid ele mudou a nossa área como um todo, porque a mentalidade da pessoa mudou de completo, as pessoas estão mais preocupadas, mais cuidadosas, elas estão muitas vezes com medo de saber se ela tinha um problema respiratório passado, que ela tinha uma rinite e ao mesmo tempo ela não sabe se isso é um Covid, então as pessoas estão muito preocupadas com isso. E no sentido social também as pessoas mudaram muito, que elas começaram a fazer muita live e começaram a focar muito a face e a respiração para falar, então as pessoas têm procurado muito, tá um surto de cirurgia, eu nunca vi isso na minha vida. Eu geralmente tenho uma agenda apertada, mas esse ano não tem mais vaga para operar, mais data para operar, então mudou assim, um absurdo. E eu acho que mudou como um todo, a população como um todo, Gustavo. Aí o que a gente observa no consultório é pessoas no sentido social, na otorrino abrange isso também, pessoas com muito quadro de vertigem e zumbido, que está muito relacionado a sintomas psicológicos. Então, a minha área foi completamente afetada pelo Covid. Breno, nós conversamos no bloco anterior com o Dr. Marcos Andrade, que é um clínico, que é um cardiologista com mais de 40 anos de atuação. O senhor também é clínico geral, correto? Da rede Mater Dei. Só que de uma faixa etária completamente diferente. Eu queria te escutar o seguinte, em relação aos procedimentos de atender ao paciente, do formato de realmente dar o cuidado que aquela pessoa necessita. E aí eu estou falando de faixas etárias diferentes. O Marcos está acostumado a cuidar de pessoas com uma idade avançada, com 60, 50, 70 anos. São pessoas que acompanham ele a vida inteira e que ele também as acompanha. A minha pergunta para você em relação ao atendimento médico, ao clínico geral e ao atendimento após a chegada da pandemia, como é que mudou a percepção do cliente em relação ao atendimento médico, ao profissional que vai atendê-lo? Ele está mais cauteloso, ele está buscando entender melhor o profissional que vai recebê-lo, que vai atendê-lo? Como é que você enxerga que a pandemia modificou o clima e a forma de relação entre o paciente e o profissional? Bom, primeiro, boa noite, agradecer o convite aí, viu, Gustavo? Cumprimentar o Juliano, o Maurício, o Cristiano, a Lorena que saiu, pela excelência aí. Gostaria de, assim, apesar de ser de uma geração diferente do Dr. Marcos Andrade, a gente tem ele como referência também, né? Porque nessa pandemia, hoje em termos de número, o Brasil já vai ultrapassar 500 mil médicos, né, no Brasil aptos, né?
E nessa pandemia, a primeira pandemia online que a gente tem, né, a gente ficou meio assustado, e os 500 mil se transformaram em 210 milhões, na verdade, de médicos. E isso foi muito complexo. Como o Juliano falou, a questão de lives, hoje a gente tem um microfone em cada voz, na verdade, né? Milhares de lives, milhares de informação. E eu costumo falar que a gente nunca teve tanta informação, mas com a qualidade muito questionável. E isso deixou a população como um todo, e nós médicos também, né, com uma angústia muito grande. E nós médicos, a gente viveu isso muito na pele, por ser uma doença nova, sem a gente conhecer, né, a gente foi aprendendo ao longo da evolução aí da pandemia, nos outros países e para cá, né? Então, quando é uma coisa nova, a incerteza, a insegurança, ela vai estar com a gente o tempo todo. E isso na medicina tem uma frase interessante, que a medicina é a arte de superar, né, ou de disfarçar inseguranças, a incerteza, sem demonstrar insegurança. Essa é uma frase do João Gabriel e do professor Savassi. Juliano lembra bem, né? Então, você tem que mostrar segurança, mas com uma incerteza muito grande. E a pandemia simplesmente aflorou isso. Então, quando você pergunta da nossa atuação, é uma coisa muito interessante que qualquer profissional, qualquer médico, na verdade, ele teve que se transformar um pouquinho em otorrino, um pouquinho em pneumo, um pouquinho em clínico, porque as perguntas estavam vindo de todos os lugares. Então, todos nós tivemos que estudar um pouco sobre, um pouco não, né, muito, sobre essa nova doença, com características muito semelhantes às das que a gente já conhecia e com algumas outras características que a gente não pegava, ou pegava muito pouco. Então, isso gerou uma angústia muito grande, em termos de tratamento, em termos de condutas que a gente ia tomar, né? Uma coisa que a gente nunca tinha visto antes, a questão de tratamento, o paciente chegando, querendo tomar o remédio. Mas espera aí, vamos discutir, porque a ciência é um pouquinho diferente disso, né? Eu não desmereço a questão do paciente acreditar, porque isso tem um potencial muito grande na cura, mas a gente tem que tomar cuidado para não fazer mal. E esse que é o nosso receio, entendeu? Mas o tratamento, igual o Dr. Marcos falou muito bem, eu acho que o clínico geral ele é mais ou menos igual um rejunte, né? Ele junta todas as especialidades, porque, na verdade, o paciente é um só, é aquele paciente que está ali te procurando. Então, não existe estatística para aquele paciente, existe aquele paciente. Não adianta eu falar que há 98% de chance, mas se ele for 2%? Então, a característica do médico hoje, como sempre foi e tem que ser, é essa, é de individualizar o cuidado de acordo com o paciente que está ali na sua frente, seja ele do ponto de vista cultural, do ponto de vista de crença, do ponto de vista do perfil da pessoa. Isso é muito importante. Então, essa individualização ela é feita e aí o clínico entra com esse papel de juntar essas peças do quebra-cabeça aí para tentar dar o melhor possível para o paciente, principalmente, né, em termos de informação, de cuidado, de atenção, de disponibilidade, porque o tanto de gente que liga até hoje, né, mas no ápice aí da pandemia, ligando desesperado, o que eu faço? Eu quero fazer o exame, eu quero fazer o exame. Calma, o exame também não vai resolver, tem os problemas, tem os falsos positivos, os falsos negativos. Então, a gente tem que ter muita tranquilidade para conduzir esses casos. E essa tranquilidade ela tem que estar junto com a disponibilidade, que eu acho que é a maior característica do médico hoje. Não adianta eu ter 1 bilhão de diploma, eu ser formado nas melhores instituições, se o paciente não consegue falar comigo, não consegue me achar, não é isso? Então, a disponibilidade ela vem, o vírus, o coronavírus veio literalmente exaltar essa necessidade que já sempre existiu, né? O paciente ele precisa de atenção, né? Então, o corona ele simplesmente empurrou isso, aflorou isso de uma maneira muito exuberante, né? Então, acho que é isso. E, assim, a questão do diagnóstico, do tratamento, isso a gente vem aprimorando, vem surgindo algumas alternativas novas, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, nessa situação de pandemia, de confusão, eu sou muito adepto do Paulinho da Viola, sabe? Tem um samba do Paulinho da Viola, alguns de vocês devem conhecer, que é o Argumento, né? O Argumento, Paulinho da Viola fala, ó, faça como um velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o barco devagar.
É mais ou menos o que a gente deve fazer na medicina hoje, no meio dessa incerteza doida do que vai ser, do que não, do que foi, do que vai ser. A gente tem que levar as coisas devagar e olhando o paciente que está lá na nossa frente procurando ajuda. Tá bom? Qual que é o valor da tecnologia nesse momento? Fundamental, mas Steve Jobs, que é o pai da tecnologia, né, falava isso. A tecnologia sozinha, ela não é suficiente. Então, é o seguinte, a tecnologia ela dá um suporte fundamental, principalmente para os pacientes graves, né, para você ter disponibilidade de terapia intensiva, de ventilador, né, de estrutura hospitalar. Então, a tecnologia ela tem um impacto grande na sobrevida desses pacientes, né? Que, geralmente são medidas suportivas. A gente mantém o paciente vivo para o organismo, junto com o tratamento, obviamente, né? Mas basicamente o organismo se recuperar, né? Então, a tecnologia ela vem como muleta ali, mas ela sozinha, viu, Gustavo? Definitivamente, ela também não faz milagre. Então, a tecnologia em mãos erradas, ela também pode atrapalhar mais do que ajudar. Então, tem que ser bem utilizada. Não sou contra a tecnologia, não. Sou contra, às vezes, a tecnologia mal utilizada. É completamente diferente. Tá? Tá claríssimo. Eu te perguntei da tecnologia, primeiro para escutar sobre a sua opinião, mas também para provocar o Cristiano Brasil, porque eu sei que a partir da tecnologia, das inovações, ele está conseguindo criar vários equipamentos que podem melhorar na respiração, no ambiente, e é isso que a Carrier faz. A Carrier e a Midea são especialistas em quê? Em desenvolver produtos para climatizar, para poder melhorar os ambientes. E eu sei que tem algumas coisas bem interessantes, correto, Cristiano? Que, inclusive, estão sendo implementadas com maior ênfase nesse momento de pandemia, correto? É isso aí, Gustavo. Muito boa noite. Obrigado pela apresentação, parabéns pela condução. Nós estamos batendo 4 horas e 40 minutos de evento. Você está de parabéns pela condução até este momento, tá firme e forte. Em nome da Midea, eu gostaria de agradecer o convite para participar dessa live Saúde e Bem-Estar da Conexão Empresarial. Gostaria de dar os parabéns aos profissionais que participaram até este momento, né, que já palestraram, os profissionais do serviço público, serviço privado, os doutores, todos que participaram. Queria dar boa noite ao doutor Juliano, doutor Maurício, doutor Breno, que estão dividindo esse bloco comigo, e a todas as pessoas que estão conectadas, né? Eu gostaria de iniciar o meu comentário, Gustavo, falando um pouquinho sobre um estudo da Universidade de Harvard, que, em conjunto com a Carrier, nos Estados Unidos, ele estudou edificações em 16 países, né? E a conclusão mais importante que eles chegaram é que nós ficamos em torno de 90% do nosso tempo em ambientes fechados. Ou nós estamos em nossas casas, ou nós estamos em nossos ambientes de trabalho, ou nós estamos nas escolas, universidades, ou nós estamos em locais de entretenimento como shopping, cinemas, ou nós estamos em ambientes hospitalares. São sempre ambientes fechados, e o que é mais importante dentro de um ambiente fechado é a qualidade do ar interno, né? Muitas vezes, em grandes centros urbanos, como centro de São Paulo, centro de Belo Horizonte, centro do Rio de Janeiro, é mais seguro estar dentro de um prédio com uma boa qualidade do ar do que estar na rua respirando a descarga de monóxido de carbono dos ônibus, por exemplo, né? Então, vindo um pouquinho para o ambiente hospitalar, né, eu posso garantir que os sistemas de ar-condicionado, eles são muito eficientes no controle de propagação de pandemias, endemias e infecções em ambientes hospitalares, né? Nós temos muitas alternativas, muita tecnologia, como você mesmo disse, mas eu precisaria começar com o primeiro, que eu acho que é o mais importante e é o mais simples de todo, que é a renovação de ar. O ar puro, ele sozinho, bem filtrado, ele faz a diluição do ar interno, do ar interior. Quando eu faço a diluição do ar, eu diminuo as partículas de vírus e bactérias, né? Eu posso complementar a renovação de ar com filtros específicos, filtros especiais, como os filtros que nós chamamos de filtragem EPA, que eles retêm até 99,97%
dos vírus e bactérias, eles retêm partículas de até 0,3 micron, por exemplo. Para ter uma ideia, os vírus, as partículas têm entre 0,02 e 0,3 micron. Então, a filtragem EPA é muito eficiente em relação à retenção de vírus e bactérias. Nós podemos aplicar nos sistemas de ar o que nós chamamos de irradiação germicida ultravioleta, né, nos condicionadores de ar. Essas lâmpadas UV, elas limitam a proliferação de bactérias e fungos nos sistemas de renovação de ar. Os sistemas de ar-condicionado também conseguem manter a umidade relativa do ar entre 40% e 60%, por exemplo. Praticamente todas as pesquisas em relação ao Covid levaram à conclusão que um sistema mantido entre 40% e 60% de umidade relativa, você reduz drasticamente a propagação do vírus, né? E você falou de novas tecnologias, né? Não são tão novas tecnologias, mas, na verdade, são o aproveitamento de tecnologias existentes para ajudar no combate da pandemia neste momento. As instalações existentes, muitas vezes, elas não estão prontas para se aumentar a qualidade da filtragem do ar. Nesse momento, a gente precisa aumentar a qualidade da filtragem do ar, né? Então, as instalações existentes, elas não estão prontas. Então, existem purificadores de ar, que eles são móveis, eles são simples de usar, são de baixo custo, que possuem filtragem EPA, filtragem grossa, lâmpadas UV, todo tipo de ferramenta que pode auxiliar na retenção desses vírus e bactérias. Tá? Então, esse tipo de produto é disponível no mercado. Eu sei que alguns médicos, alguns doutores, algumas doutoras acham que o ar-condicionado ele pode ser prejudicial à saúde, mas eu gostaria de deixar o recado que o ar bem tratado, o ar bem renovado, vocês podem ver que eu falei de várias tecnologias e não falei de temperatura. Estou falando de ar-condicionado, todo mundo pensa em temperatura, eu não falei em temperatura em nenhum momento. Então, o ar-condicionado ele é um aliado aos sistemas de qualidade do ar interno. É isso aí, Gustavo. E, além disso, praticamente todos os hospitais que a gente tem conhecimento são climatizados com ar-condicionado. Não deve existir um hospital sem ar-condicionado. Essas unidades esses purificadores de ar que eu comentei, eles podem ser instalados em ambientes comuns de um hospital, recepção, consultório, como simplesmente purificador de ar, mas ele pode ser instalado numa área de isolamento como unidade de criação de pressão negativa, né? O hospital tem muitas áreas que precisam de pressão negativa. Então, são tecnologias que auxiliam muito no controle de qualidade do ar. Gustavo, falando sobre a qualidade do ar, a gente sabe que pacientes que fazem transplante de medula óssea, eles praticamente zeram neutrófilos, que são as células de defesa do organismo, e quando você tem uma qualidade de ar ruim, o índice de infecção fúngica é um absurdo. Quando a gente pega hospitais que têm uma qualidade de ar bem tratado, igual a gente tem hoje em dia no Hospital Mater Dei, que a gente tem pressão negativa, tem toda a qualidade de ar verificada, praticamente não existe essas infecções fúngicas em pacientes pós-TMO. É um absurdo. Eu estou no hospital desde a inauguração, nós tivemos até hoje um único paciente, que é uma estatística absurdamente menor do que a gente encontra na literatura médica. Isso está justamente pelo que o Cristiano falou, pela qualidade de ar que a gente encontra dentro dos hospitais que levam isso a sério. Está claríssimo, meu caro Cristiano. Te agradeço não só pela participação, mas pela parceria no evento aqui no nosso Conexão Saúde e Bem-Estar. Queria agradecer muito ao Breno Gomes, doutor Breno Gomes, pela participação conosco, doutor Maurício Góes, por estar aqui conosco, doutor Juliano Salles. Agradeço pela presença e agradeço também pelo cuidado que teve comigo. O doutor Juliano Salles conseguiu matar 2 coelhos numa cajadada só, que foi fazer uma cirurgia que eu precisava fazer para melhorar minha respiração e, além de tudo, deu um tapa na minha estética aí que ficou muito bonito, doutor Juliano. Então, um agradecimento aqui público à sua pessoa
e ao meu amigo Henrique Salvador por ter me indicado para que eu resolvesse esse problema. Muito obrigado aos 4 pela presença aqui no nosso Conexão Saúde e Bem-Estar. Nós vamos ter vários outros eventos dedicados ao bem-estar e à saúde nesse 2021. Espero contar com vocês. Obrigado, boa noite. Desculpa pelo breve imprevisto aí inicial, que gerou alguns minutos de atraso. Estamos seguindo para o nosso penúltimo bloco.